Olá pessoal, eu estou aqui porque a minha amiga, minha irmã querida Isa Reis me pediu para fazer um vídeo acerca de um assunto. Isa está fazendo uma transição no cabelo, ai como ela tá linda! Mas recebeu algumas mensagens, eu não quero falar sobre a ignorância dessas pessoas, no que as mensagens diziam, eu quero apenas fazer um vídeo sobre a questão das tranças, dos cabelos com relação à Bíblia. Bom, as tranças foram vistas pela primeira vez assim na pesquisa arqueológica 3.500 anos antes de Cristo em algumas estátuas. E nós vimos também que no Egito Antigo, a Cleópatra, ela trançava seu cabelo com fios de ouro. Bom, o cabelo, os penteados, é lógico que a moldura da mulher, né? A gente fica tão bonita, eu fiz até uma escova para fazer esse vídeo, porque é a moldura do nosso rosto. Mas os penteados na história, eles sempre falaram de posição social, de status, se a pessoa era casada, se era solteira, se separada. Ela falava também uma linguagem, um poder de falar, o penteado fala. As tranças chegaram no Brasil através dos nagôs, dos negros da Costa do Marfim, que também trouxeram para a gente o acarajé, comidas, trouxeram as danças, trouxeram outros traços culturais. Bom, a questão dessa linguagem no traçado e no trançado do cabelo, trazida pelos nagôs, eles faziam uma matemática muito bonita, né? Muitas vezes curva, às vezes em linhas retas, e todos esses penteados queriam dizer alguma coisa. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Porque algumas pessoas, pela sua ignorância, têm maltratado e agredido mulheres cristãs porque elas resolveram trançar seus cabelos. E nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa. Aliás, gente, eu tenho essa sorte. Deus me deu esse privilégio de consolidar o meu chamado e propósito através da vida desse homem, que é o nosso bispo patriarca Átila Brandão. E nós estamos aqui para falar sobre penteado, cabelo, tirar todas as suas dúvidas na Bíblia. E aí, papai, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Porque eu sempre digo assim, a Bíblia responde tudo. Eu aprendi com o senhor. E o senhor também me disse que a Bíblia fala um pouco aqui e um pouco ali. É muito importante esse tema, que é a vereadora, né? E bispa, em primeiro lugar, bispa Lorena, e também vereadora evangélica, está trazendo a colação nesta tarde. Uma coisa importante é o seguinte, queridos, a Bíblia é a constituição do governo de Deus. Observe que está escrito na Bíblia, desde o início, em Bereshit, que é o livro de Gênesis. Gênesis é uma palavra grega, ou seja, da versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta. Mas o hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, é Bereshit, que significa no princípio. E observe que Gênesis, o Bereshit, capítulo 1, verso 1, Bereshit bara Elohim et bashamai vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. No momento que Deus resolve criar o homem à sua imagem e semelhança, o verbo hebraico que é usado é laasot, que significa façamos o homem. Façamos o homem. Mas no momento que Deus vai criar a mulher, ele não usa esse verbo façamos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estão ali reunidos no concílio da Trindade, o concílio trinitariano, para criar. Ele usa livriot. O verbo livriot significa eu, Deus, única e exclusivamente eu, resolvo, por mim mesmo, realizar uma obra de arte, que é a mulher. Então, quando Deus criou ele pessoalmente, eu é que estou criando essa obra de arte que vai ser chamada mulher. O que significa dizer? Que o verdadeiro DNA de Deus está na mulher. Porque Deus foi que livriot, que criou ela exclusivamente. Não teve a participação nem do Filho nem do Espírito Santo. Foi ele. Daí o verbo. Eu gosto da explicação que fala também, papai, esculpiu, como o senhor gosta de dizer. É justamente isso, ele criou. Deus esculpiu a mulher, claro, ele criou uma obra de arte, ele esculpiu, ele fez uma escultura. Então nós somos esculturas divinas. E você vai ver isso lá. Vai ver isso lá, em Provérbios 14:1, quando o sábio e velho Salomão usa esse mesmo verbo. A mulher sábia, livriot, ela esculpe a sua casa. O edificar no sentido de esculpir e de fazer da sua casa uma obra de arte, para que todas as pessoas que conhecerem a casa da mulher sábia saibam que ela é uma escultura de Deus. E eu
acho que é uma coisa muito simples, não vamos entrar em profundidade, porque vai perder tempo, mas o apóstolo das gentes, que é o apóstolo São Paulo, ele diz algo extraordinário para esse caso específico. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz, alegria, justiça e Espírito Santo. Não é comida, não é bebida, nem penteado de cabelo. Só um idiota pode ir de encontro a uma mulher que resolve fazer trança no seu cabelo. Só um abestalhado pode pensar assim. Eu me lembro que quando me casei com a mulher mais bonita do universo, já estamos 54 anos juntos, ela me perguntou, você gostaria de ter um filho? Eu digo, agora não. Eu gostaria de ter uma filha. Eu quero ter, em primeiro lugar, uma filha. Eu tomo um susto. Porque todo homem, quando se casa, ele tem o desejo de ter um filho varão. Mas eu queria ter uma filha. E ela me perguntou, chocada, por que você quer ter uma filha? Eu disse, para que eu possa fazer 2 trancinhas nela e botar uma fita vermelha em cada trança. Tá vendo, amiga? Então, isso é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se o Espírito, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aonde está o Espírito de Deus, aí existe liberdade. Para você se vestir com sobriedade, para você se maquiar, se embelezar e pentear os seus cabelos como você quiser. Ótimo. Papai, explica uma coisa que é bom que ele esteja aqui para explicar para você. Aí as pessoas vão dizer, Bispo Átila, mas olha, 1 Coríntios 11, a partir do 6, fala que a mulher deve ter o cabelo comprido. Se você não quiser raspar o cabelo, então bote um véu. E eu gostaria de, eu sei o que é que eu estou perguntando, mas eu gostaria que o próprio Bispo Átila explicasse para você por que esse comportamento do apóstolo Paulo. Por que ele queria que as mulheres usassem véus? É uma coisa Coríntios, né? Porque é uma coisa escrita para os coríntios. É uma coisa interessante. Quando nós vamos estudar os documentos antigos, os escritos antigos, existe uma ciência que nos leciona, que nos ensina de que maneira nós vamos entender aquilo que está escrito. O apóstolo São Paulo, ele está escrevendo aos coríntios. Ele foi a Corinto, que é, no caso, uma cidade romana fundada na Grécia. E ali em Corinto estava um deus pagão chamado Eros. Eros era o deus do Falos, o deus do pênis. Era um gigante, uma estátua gigante no templo dele, com um pênis enorme em ereção. Era esse deus pagão que imperava, esse demônio que imperava ali na cidade de Corinto. E Corinto, em latim, quer dizer corrupta. Essa cidade era uma cidade corrupta. Por quê? Porque nesse templo de Eros, né, que era considerado o deus do amor, aí a estátua dele está ali muito grande e ao redor da estátua, onde a estátua estava plantada, tinha uma arena, ou seja, um buracão assim, cheio de areia, onde as pessoas que vinham de qualquer parte do mundo levavam suas oferendas, que eram frutas, colocava na entrada do templo e ali ia com seu parceiro para ter relação sexual, heterossexual ou homossexual. E as pessoas que vinham de longe para adorar, muitas vezes não tinham dinheiro para transportar sua esposa ou alguém lá de sua terra longínqua, não é? E aí foi se formando ao redor do templo algumas casas onde ficavam as mulheres e os homens de programa, os prostitutas cultuais e os prostitutos cultuais. E as prostitutas cultuais eram conhecidas de longe quando esses tais adoradores chegavam. Por quê? Porque elas tinham a cabeça raspada, completamente careca, e elas usavam piercing no nariz, na boca, no umbigo, usava aquela tatuagem, usava essa pulseirinha no tornozelo, eram as prostitutas cultuais. Elas eram identificadas de maneira de se vestir, de se comportar. De se comportar para poder não querer atacar as pessoas da sociedade, qualquer mulher. E aquela mulher com a cabeça raspada dizia, eu posso cheia de chamar piercing, ela já sabia, já mostrava o dinheiro, já chamava, já levava e ia ter relação sexual. Quando era relação homossexual, ela vinha também para ter sua relação homossexual com outra mulher. Agora, quando era
mulher que queria ter relação heterossexual, ou seja, com um rapaz de programa, ou um homem que queria ter relação homossexual com outro homem, se identificava esses parceiros, porque os homens usavam cabelo comprido, longo, passando para baixo do ombro, e eles faziam rabo de cavalo, tá entendendo? Pegava o cabelo, prendia com rabo de cavalo, né? E era, como se diz em inglês, ponytail, né? É o rabo do cavalo. E aí eles faziam aquele rabo de cavalo, as pessoas identificavam e chamavam. Quando Paulo chegou ali e começou a pregar o evangelho, justamente nas proximidades daquele tempo, muitas daquelas prostitutas e daqueles prostitutos aceitaram Jesus. E Paulo montou a igreja, preparou um presbítero, colocou lá e foi embora. E de repente Paulo começou a receber carta desse presbítero: venha para cá buscar sua igreja, nós não queremos mais continuar, porque as mulheres estão saindo de casa para vir para a igreja e estão sendo atacadas na rua pelos os adoradores de Eros. Claro. E os homens também estão sendo atacados. Lógico, as mulheres com a cabeça raspada não tinham dado ainda tempo de crescer o cabelo. Quando elas saíam para ir para a igreja, os homens, ei, dinheiro. Venha cá, prostituta, dinheiro aqui, venha. Né? Aí então, Paulo escreve dizendo que as mulheres usem véu, porque com véu ninguém vai saber se está raspada ou não. Careca ou não é. E os homens cortem seu cabelo. Em vez de ser aquele cabelão até os ombros, cortem seu cabelo, apare seu cabelo, para ficar diferente dos rapazes de programa. O apóstolo Paulo, nesse 1 Coríntios 11:16, ele diz assim: então, vamos fazer o seguinte, as mulheres usem o véu na igreja, deixem seus cabelos compridos, era um conselho, né? Por que Paulo falou isso? Ele diz no 16 assim, ó: nenhum de nós tem outro costume. Então, ali naquela época, por isso ele escreveu assim aos Coríntios, existia todo esse traço cultural e ele estava preocupado em preservar essas pessoas. Não é isso? Mas olha, a sua identidade, ela está em Jesus Cristo. A Bíblia diz que você está escondida por Cristo em Deus, porque Deus não vê como vê o homem. Ainda tem mais uma dúvida, papai, que pode surgir quando 1 Pedro 3,3 diz assim: portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças no cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. E nesse entendimento de 1 Pedro 3,3, nós devemos ver que nós devemos ser mais do que isso. A Bíblia em nenhum momento está dizendo assim: você não faça isso, não tenha joias, não trance o seu cabelo, não tenha vestido bonito. A Bíblia está sugerindo que você seja mais. E o que é que nós podemos dizer para essas mulheres hoje, papai, para finalizar? Uma coisa interessante é que o Senhor Jesus, ele deixou bem claro isso. Por que invalidais os mandamentos de Deus, substituindo pela vossa tradição? Vocês em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que há de importante no reino de Deus é que, quando o apóstolo São Pedro está falando ali, ele está dizendo uma coisa muito linda, que as mulheres não fiquem pensando que a sua beleza está nisso ou naquilo exteriormente. É como disse aquela certa irmã, quando foi questionada pela juventude, mulher muito linda, que chegava na igreja, a juventude dizia: ah, que mulher linda. E teve uma jovem que se dirigiu a ela e disse: irmã, o que é que você usa? Qual é o segredo da sua beleza? Por que você é tão linda assim? E ela respondeu: eu uso nos meus olhos mansidão, nos meus lábios gratidão, nas minhas mãos ela contribuía para os pobres, ajudava os pobres. O que é isso? Quando você estende a mão para as pessoas, você tem na sua mão o quê? Compaixão. Compaixão. E no meu vulto é retidão. Essa que é a beleza. O Senhor disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de Deus, então você vai se mostrar como uma pessoa que realmente está cheia de Deus. E outra coisa, todos nós seres humanos somos vendedores. Vendedores de quê? De nós mesmos. Isso. Excelente. E você, para vender algum produto, ou para você comprar algum produto,
você vai direto na embalagem. Quando a embalagem é bonita, você nem conhece o produto, vai lá e compra. Então, o que ele quer é que nós estejamos andando nesse mundo mostrando a sua glória, através do nosso vestir, através do nosso falar, através do nosso andar, para que aconteça conosco o que aconteceu com aquela mulher lá de Sunem. Chegou para o marido, esse homem que eu não sei nem quem é, que diariamente passa pela nossa casa. Ele é um santo homem de Deus. Ele não é um homem de Deus, porque o mundo está cheio de homem de Deus, o inferno está cheio de homem de Deus, não tem mais lugar nem no inferno para homem de Deus. Ele é um santo homem de Deus. É completamente separado. Então essas mulheres são santas. Se você está colocando trança no seu cabelo, coloque, continue colocando. Não existe nenhuma proibição na Bíblia. Isso é costume de homens. Exatamente. De homens que não conhecem a profundidade do Evangelho, da graça de Cristo e quer escravizar você como o diabo escraviza aqueles que o servem. Mas se o Filho vos libertar dessas pessoas e do mundo e do diabo, você está livre. Todas as coisas são listas para nós, mas nem todas as coisas nos convém fazer. Eu quero aproveitar essa palavra de todas as coisas não são listas para dizer para você que você precisa ter sua identidade firmada em Jesus. Ele é a sua segurança. A palavra de Deus é a verdade. Quando você tiver dúvida sobre alguma coisa, pergunta para a Bíblia, pergunta para o Espírito Santo. É importante o que papai falou sobre nós sermos embaixadoras de um reino. Claro. Você é princesa do reino de Deus. Então se vista, se comporte, se movimente nessa existência como uma princesa e tenha segurança. Eu quero passar um exercício para você que tem dúvida. Se você tem dúvida se vai botar trança ou não vai botar trança, se você vai se sentir para baixo se alguém falar alguma coisa, não bote ainda. Seja gentil com você mesma, porque o cabelo também é uma linguagem. Agora deixa eu te ensinar. Se você quer fortalecer a sua identidade em Cristo, coloque características no papel, aquilo que a Bíblia diz que você é. Eu sou filha de Deus. Eu sou amada de forma única pelo meu Pai. O Senhor me valida todos os dias com a sua palavra. Eu sou inteligente, eu tenho uma memória de Cristo, eu tenho uma mente abençoada. Escreva 10 características positivas e leia todos os dias. E eu vou finalizar dizendo para você, seja mais. Seja mais do que isso, seja mais do que isso, seja mais do que isso. Deixe a verdadeira essência de Cristo pular do seu interior e alcançar aqueles a quem você passar pela vida. Fica com Deus, eu te amo, amiga. Isso tudo aqui é para você.